Queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Nós vamos passar o momento agora da exposição do texto bíblico, do sermão dessa manhã, que está em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 12 até 31. O nosso tema é unidade, diversidade e mutualidade. Nós vamos entender a questão do corpo, a doutrina do corpo e o exercício dos dons espirituais. Todos abriram? 1 Coríntios 12, 12. Vamos ler até o 31. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, ou são todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, desde o capítulo 11 dessa primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo tem como tema central a correção de problemas relacionados ao culto da igreja de Corinto. Ele começa tratando com essa igreja o problema, a questão do uso do véu das irmãs dentro da igreja durante os cultos, a liturgia dos cultos, se as mulheres podem ou não podem falar no culto, como isso deve acontecer. Depois Paulo vai tratar da ceia, como devia se celebrar a ceia do Senhor. E agora no capítulo 12, Paulo está colocando em ordem com os coríntios para o exercício no culto a questão dos dons espirituais. Como exercer, como praticar os dons espirituais dentro do contexto geral do culto. Isso acontecia porque os coríntios tinham como aquele dom principal o dom da variedade de línguas. E todos começavam a falar simultaneamente no culto, ficava uma falação, uma desordem, o culto não tinha uma ordem, as pessoas não conseguiam sair do culto e entender qual foi a mensagem, cada um se manifestava de uma forma, e então Paulo vem para trazer a ordem de como os dons devem ser estabelecidos e praticados no culto, e ao mesmo tempo mostrar que aquela ordem de preferência dos coríntios
em relação aos dons espirituais estava equivocada. É isso que nós vamos entender aqui. Até porque, dentro dessa questão de exercício de dons, os coríntios tinham como maior preferência, primordial, o falar em línguas. Então, isso tanto trazia desordem no culto, quanto trazia desprezo aos irmãos que não tinham variedade de línguas. Aqui a gente já pode fazer uma clara divisão, tá, irmãos? Nem é objeto do culto, mas talvez isso seja a pergunta de muitos. Variedade de línguas. É claro que lá em Atos, capítulo 2, nós estamos tratando de variedade de línguas no sentido idiomático, dialectos, pessoas que Deus deu capacidade de falar em vários idiomas, em Atos capítulo 2. Isso é muito claro, isso é muito tranquilo. O grande problema das igrejas atuais é interpretar a variedade de línguas aqui em 1 Coríntios 12. Depois vai falar um pouquinho também em outros capítulos, mas dizer, isso aqui é aquela glossolalia ou glossolalia de falar várias sílabas ou língua de anjos, ou isso aqui é no sentido idiomático. A verdade é que a igreja no mundo não tem um som só sobre isso aqui. Existem aqueles que vão pegar o texto e dizer assim, isso aqui é no sentido idiomático, isso aqui é a capacidade de, as pessoas entravam no culto e tinham pessoas falando em hebraico, outro em grego, outro em latim, e outro em língua persa, elamita, e assim sucessivamente, em árabe, e cada um falava de um jeito. Outros vão dizer que não, isso aqui é variedade de línguas, da forma como nós vemos, por exemplo, com os irmãos pentecostais hoje em dia. Não tem um som uníssono. E sequer nós temos capacidade de chegar aqui e falar assim, eu trouxe a solução para a igreja do mundo para dizer, isso aqui é isso aqui é aquilo. É bom que os irmãos saibam que há duas vertentes, mas algo que fica claro para nós é que esse tipo de manifestação de variedade de línguas, seja no sentido idiomático, seja no sentido de falar essas várias sílabas, elas não podem ser manifestadas em culto. Paulo está falando que isso aqui traz confusão para culto. Isso aqui nós já interpretamos, está muito tranquilo aqui já na nossa igreja. Se você falar em línguas, fale com Deus em mistério. Fale com Deus em oração. Manifestação em culto, em nenhuma igreja séria você vai ver que isso acontece. Até porque Paulo vem, coloca em ordem e diz quais são os dons que nós devemos buscar primordialmente no exercício, na prática do culto. Está aqui no finalzinho. Procurai com zelo os melhores dons. E um pouquinho antes ele tinha falado qual era. Ficando isso claro aqui para nós, os coríntios tinham essa preferência por quem tinha o dom de variedade de línguas. Contudo, eles acabavam desprezando outros irmãos. Aí esses irmãos, que não tinham variedade de línguas, ficavam se sentindo menores, desprezados. Parecia que eles eram menos espirituais. E os que tinham a variedade de línguas gostavam de manifestar esse culto e manifestar, eu sou muito espiritual, eu sou muito santo. Se Deus é 3 vezes santo, eu sou pelo menos 2. E as pessoas tinham essa vaidade, essa vanglória de querer manifestarem os seus dons. E então, ia acontecer inclusive disputa no meio do culto, por isso que todo mundo falava ao mesmo tempo. Então, quando Paulo trata de dons, ele também vai tratar de corpo, de unidade do corpo. É a primeira parte aqui do nosso texto. E então ele vai dizer assim, porque como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também o é a respeito de Cristo. Porque, vejam, irmãos, ele começa a explicar para essa igreja que todo mundo queria ter os dons dos quais a pessoa iria se destacar, se ensoberbecer, aparecer com vanglória para a igreja. E então Paulo vai trazer para eles, o corpo é um, o corpo tem unidade, mas ao mesmo tempo que o corpo tem unidade, nós
temos um motivo de sermos um só. E o motivo está aqui no verso 13. Nós temos unidade, não se trata de uma unidade denominacional. Nós temos unidade porque somos batizados no mesmo Espírito. Então, o que traz unidade à igreja é a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Isso aqui já tem que ficar algo muito claro, que todos nós, uma vez que crentes, todos nós temos batismo com Espírito Santo. É impossível você ser crente, você ser um cristão, uma pessoa de fato arrependida e convertida a Cristo, se você não for batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção que você busca após você ter se arrependido dos seus pecados, após você até mesmo ter descido às águas. Se você teve capacidade de dizer que Jesus é o seu Deus, que você se arrependeu, que você se curvou diante dele como seu mestre, como Senhor, como seu Salvador, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Isso aconteceu no dia da nossa conversão, no dia da nossa regeneração. O Espírito Santo entrou na nossa vida, produziu arrependimento, deu-nos uma nova vida, um novo nascimento, e a essa inauguração do Espírito Santo na nossa vida, quando ele entrou e nós nos curvamos diante de Cristo como nosso Salvador, a essa inauguração, a essa introdução, essa entrada do Espírito Santo na nossa vida se chama batismo com Espírito Santo. Quando ele entrou e fomos regenerados e convertidos, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Então, Paulo traz à memória esse fato para que todos entendam algo. Todos têm o mesmo batismo pelo mesmo Espírito. Então, não tem sentido alguém sentir-se melhor ou maior se aquele que te introduziu no corpo de Cristo é o mesmo para todos. Não tem sentido a pessoa achar que ela tem algum mérito em si, se quem deu capacidade como membro para entrar no corpo de Cristo e depois para desenvolver os seus dons, foi o mesmo Espírito. Aquela vanglória era equivocada. Então, o motivo de estarmos unidos, de estarmos no mesmo corpo, é o Espírito Santo. E aqui cabe, inclusive, a fácil explicação para nós que a igreja de Deus é um corpo invisível. O problema de muitas igrejas é quererem tornar a igreja de Deus visível. É como se Deus colocasse, essas pessoas entendem o seguinte: se você faz parte do hall de membros da minha igreja, algo que é firmado na terra, então Deus vai ter que ratificar no céu. E não é assim. Todos os crentes, de todas as eras e de todos os locais do mundo, são batizados pelo mesmo Espírito e foram introduzidos no corpo pelo Espírito de Deus. Então, esse firmamento não é feito na terra, é feito no céu. Portanto, nós não temos trato com o ecumenismo. Pessoas que não são convertidas a Cristo não têm o nosso Espírito, não têm o Espírito de Deus. Mas qualquer crente em qualquer lugar que tem o Espírito de Deus, de qualquer denominação, nós podemos dizer, é nosso irmão. Veja, irmãos, o Espírito é o mesmo. Aí Paulo vai dizer, somos todos unos, partes de um mesmo corpo. Mas nós temos variedade de membros no corpo. É a segunda palavra para nós definirmos aqui. Se somos unos, também não somos todos iguais. Unidade não quer dizer clonagem.
assim como o corpo tem a sua diversidade de membros, nós também temos diversidade de dons. Então, interessante isso aqui para nós. O que traz beleza e funcionalidade ao corpo é a harmonia como seus membros funcionam. Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas, como se partes do nosso corpo ganhassem personalidade própria. E o pé começasse a perguntar assim: por que eu não sou mão? Ou o ouvido perguntando: por que eu não sou olho? Aí ele diz: por acaso o corpo todo pode ser um membro só? Tem um animalzinho, né? um personagem do filme Monstros S.A., o Mike Wazowski, que é aquele olho, já viu aquele verdinho? É um olho de todo tamanho. Já imaginou se o corpo humano fosse isso? O que traz beleza e funcionalidade para o corpo não é todos serem um olho gigante, é cada um ser um membro desenvolvendo a sua função. Tanto é que se nós olharmos o sentido, vamos pensar assim, num alimento. Quem come o alimento? O corpo. Mas qual é o membro que come o alimento? Qual membro do corpo? O olho vê, deseja com o cérebro. A mão pega, a boca insere no corpo, o dente mastiga, a língua sente o gosto. E todos os nossos órgãos internos vão digerir aquele alimento. Então, muitas vezes, para uma finalidade, você vai usar vários membros do corpo. Irmãos, para nós chegarmos na nossa finalidade maior, no bem comum, no objetivo maior da igreja, que é a pregação do evangelho, que é o recrudescimento do reino de Deus, todos os membros vão cooperar para si e para o bem comum. O que traz beleza, funcionalidade e sobrevivência ao corpo é cada membro entender que ele tem a sua função. Não é o pé dizendo eu quero ser mão e a partir de agora a mão vai ter que ser pé e todo mundo vai ter que andar plantando bananeira. Isso é absurdo, isso é tirar a funcionalidade e beleza do corpo. Paulo está dizendo isso para os irmãos. Se Deus te colocou nessa função, seja feliz e desenvolva esta função. Não se sinta menosprezado. Já começa falando para os irmãos. Então eu estou lendo aqui a carta. Eu não tenho variedade de línguas, mas eu sou importante para o corpo. Calma que nós vamos chegar lá na ordem de preferência. Imagina o irmão lá em Corinto lendo isso aqui, ele, entendi, eu posso ter dom de socorro, eu posso ter dom de hospitalidade, eu posso ter dom de misericórdia, eu posso ter um dom que aos olhos dos outros são muito simples, ou então eu posso ser apóstolo, que é o que os coríntios faziam. O apóstolo era lá embaixo, o último dom que eles interpretavam no grau de importância deles. Eu posso ser o menor de todos, apóstolo, mas eu tenho a minha importância. Temos unidade e temos diversidade de dons. Agora vejam, irmãos, outro ponto maior, é que dentro do desenvolvimento dos dons na igreja, nós temos a mutualidade. E aqui, logo no início, a gente percebe que Paulo combate o complexo de inferioridade. É dizer assim, porque eu não sou olho, mas sou ouvido, não sou do corpo, vai continuar sendo do corpo. É como se o olho ou o ouvido estivesse percebendo o olho e falasse assim, mas ele é bonito, eu fico com cera, eu tenho coceira, ninguém fica assim olhando, que orelha bonita para você, que pessoa bonita, mas a pessoa olha para o olho dizendo, que olhos bonitos você tem, então o ouvido agora quer ser olho. Mas aí nós observamos que o texto bíblico nos confronta a que muitos membros desejam ser mais sábios do que Deus. Muitos membros acham assim, olha, Deus me colocou numa função e, na verdade, eu deveria estar em outra. Eu queria uma função de destaque.
Aí nós vemos que a palavra nos diz aqui, verso 23, e os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Às vezes, irmãos, nós podemos nos achar o dedo mindinho da igreja, mas quando você olha o texto da palavra do Senhor, talvez, você seja muito mais importante do que aquilo que você pensa. O texto aqui nos confronta para entendermos que pode ser que grandes pregadores que nós olhamos aqui nessa terra vão chegar no céu para receber uma coroa de lata, enquanto muitas senhoras que passaram muitos períodos de oração orando por esses pastores e por essa igreja, vão chegar no céu e receber coroa de ouro. Nessa comparação simples, nessa ilustração, nós entendemos que a lógica do reino não é a nossa lógica. Aquilo que nós entendemos como mais importante não é, muitas vezes, o mais importante para Deus. Muitas vezes uma igreja é muito mais sustentada por algo que nós nem vemos, por algo invisível, do que por aqueles que muitas vezes aparecem muito mais no corpo, mas nem por isso são mais ou menos importantes. Então veja, na mutualidade, todos os membros cooperam para o bem comum e cooperam uns com os outros. Alguns podem se sentir inferiores, mas a palavra nos garante, não se sinta inferior, não ache que você está por baixo do reino. Você pode estar por cima e você não sabe. E nós não podemos questionar a sabedoria do Senhor na distribuição da função dos seus membros. Agora, há também aqueles que vão ter o complexo de superioridade, de achar que nas suas funções eles podem chegar para outro membro e desprezá-lo e falar assim, você não precisa estar aqui. Se você for embora, ninguém vai sentir sua falta. Você pode ser desprezado. Veja, por exemplo, aqui no verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vós. Nós não podemos, irmãos, achar que porque eu tenho uma função muito importante na igreja, eu posso pegar outro irmão que não tem uma função tão importante quanto a minha e desprezar e menosprezar esse irmão. Até porque não faz sentido. Nós já vimos, inclusive, no capítulo 4 de Coríntios, que quem somos nós para achar que o dom veio de nós? Quem deu o dom foi quem? Foi o Espírito Santo. Então, por que muitas vezes a gente se envaidece como se fosse mérito nosso? O dom é meu, eu mereço, logo eu é que mereço a honra. Ora, quem te deu o dom foi quem? O dom é de Deus, o dom é do Espírito Santo. Não tem sentido nessa lógica a gente querer ganhar vanglória, a gente querer ter vaidade e se ensoberbecer com coisas que sequer são nossas. Nós somos administradores, mas esses dons não são dados, nos são dados, eles são recebidos, eles não são desenvolvidos em nós por mérito próprio. Outra coisa também, isso aqui é importante para todos nós que desenvolvemos dons aqui na igreja. Dons espirituais são para servir. Dons espirituais são para servir, não é para sermos servidos. O que eu quero dizer para você? Ontem aqui teve o jantar de casais. Aí, nós vimos aqui que tinham os garçons, aqueles rapazes aqui educados, gentis, com luva na mão, e vinham com toda a educação, decoro, olha, está aqui seu alimento, está aqui a sua bebida. Quando nós estamos aqui, por exemplo, eu estou agora aqui pregando, a pessoa tem que entender, igual aquele garçom, de forma gentil, educada, vinha e servia para a pessoa. Quando você está aqui pregando, quando você está aqui tocando ou cantando, imagine você como uma pessoa que está servindo a sua igreja. A gente não está aqui porque nós queremos chegar e ter tapete vermelho, ter honra. Todo mundo terminou aqui o culto matutino, daqui a pouco nós vamos para o almoço. Eu quero que no almoço eu seja o assunto.
Olha, o pastor pregou demais, eu quero que todo mundo fique falando. E depois meu celular fique bombando de mensagem. Ó, pastor, que mensagem boa, hein? Você é top, você é demais. Não é isso. O que nós fizermos aqui, irmãos, nós estamos servindo a igreja de Deus. Nós estamos aqui para a glória do reino de Deus, para a glória e para a prosperidade do evangelho. E isso faz, irmãos, a gente ter uma reflexão muito clara. Quando você vem cantar, tocar, dar aula para as crianças, servir que seja o lanche ali da igreja, pense no seguinte: por quem ou para quem você está vindo? Por que você está vindo? Às vezes a pessoa vai até dizer assim, não, eu preciso tocar na igreja, porque quando eu estou tocando na igreja, ou quando eu estou tocando na igreja, é que eu me sinto abençoado, sabe? É que aí eu me sinto mais edificado. Você tem o seu dom para servir. E às vezes a pessoa usa a função dela para ela se servir. Quem vai te servir, sabe quem é? É o irmão que está do seu lado. Ah, não, eu preciso, por exemplo, preciso ser diácono, eu preciso ser pastor, eu preciso disso aqui para mim mesmo, porque aqui eu me sinto edificado, aí sim eu me sinto bem, aí sim eu me sinto útil. Você tem que ser útil para a igreja e para o reino, para o evangelho, não é para si mesmo. Isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é querer colocar a sua necessidade como centro do mundo. E os nossos dons são para servir. Os nossos dons não são para nós sermos servidos. E uma coisa, irmãos, que o texto deixa claro para nós, vou até ter que pular aqui um ponto, é que esse texto da explicação da teologia do corpo deixa claro uma coisa, que nós não somos completos em nós mesmos. Esse texto é um tiro de canhão na nossa vaidade. A gente nunca pode achar que nós somos autossuficientes, que eu me basto dentro da igreja, e que bendita a igreja que me tem para me servir com os dons. É ao contrário. Nós estamos na igreja porque eu preciso dos irmãos que estão aqui. Vejam, irmãos, todas as vezes, semana passada, nós tivemos aqui a assembleia para a recepção de novos membros, correto? Quando Deus colocou esses membros para serem recebidos aqui na igreja, sabe o que Deus estava falando para a nossa comunidade? Até para os pastores da igreja, Deus estava falando assim, está vendo esses aqui recém-recebidos? Você precisa deles. Quando Deus coloca um membro na igreja, Deus está falando para todos os demais, você precisa dele, porque todos têm dons espirituais, todos nós temos dons espirituais, mas nenhum de nós tem todos os dons espirituais. Todos têm dons, ninguém tem todos os dons. Todo membro tem sua utilidade, sua funcionalidade, o seu desempenho bom dentro da igreja. Então, o texto nos confronta para que nós entendamos. É olhar para o lado e não é falar assim, você precisa de mim, né? Você precisa da minha pregação, você precisa da minha aula. É olhar para o lado e falar assim, eu preciso de você. Eu preciso desse membro no corpo. Deus está nos confrontando com isso. Por fim, irmãos, uma coisa interessante para nós aqui, é que o verso 31 vai dizer assim, só para finalizar. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas antes, vamos voltar aqui no 28, só para vocês acompanharem comigo, não sei se vocês perceberam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos, então a gente vê que ninguém tem todos, finalizando, procurai com zelo os melhores dons. A gente pode olhar para isso aqui, e muitas vezes a gente já interpretou esse texto pensando assim, eu tenho que orar para Deus me dar dons espirituais, porque a Bíblia diz, procurai com zelo os melhores dons.
Não é esse o sentido aqui, se a gente lê isoladamente vai parecer, mas vamos ler o texto no contexto? Quais são os principais, os necessários dons dentro de uma igreja? Apóstolo, profeta, que aqui não é evidência, é correção, e mestre. Apóstolo, profeta e mestre. São dons da palavra. Qual é os últimos dos dons? O último dom aqui é qual? Ele colocou primeiro, segundo, terceiro. Depois, ele vem com operadores de milagres, dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. O apóstolo Paulo pegou a lista de Coríntios e fez assim, inverteu. Eles colocavam o apóstolo lá embaixo, variedade de línguas aqui em cima. Ele inverteu a lista dessa igreja, fez assim, não, está errado. A prioridade são os dons da palavra. O que isso quer dizer, irmãos? Se eu corto a minha mão e coloco numa cadeira, o corpo tem funcionalidade? Tem funcionalidade, ele vai perder o 100% que ele pode. Ele perde, mas o corpo vive. Se eu tiro o coração do corpo, o corpo vive? Não vive. Se eu tiro o cérebro do corpo, o corpo vive? Não vive. Assim são os dons relacionados à palavra. É bom que tenhamos quantos mais dons, melhor na igreja. Mas existe dons que, se não tiver, a igreja morre. E Paulo vai dizer para eles que são os dons da palavra. Sem os dons da palavra, o corpo morre. Por isso que são os primeiros dons, os melhores dons, os necessários dons, sem o qual não tem corpo. Agora, procurar com zelo esses dons, primeiro, segundo, terceiro, os dons da palavra, não é que, Senhor, a partir de agora, por misericórdia, faz-me um apóstolo, dá-me o dom da maestria de mestre. Coríntios, vocês pegaram os dons da palavra e jogaram para escanteio. Procurem esses dons da palavra que estão perdidos na igreja, que estão escanteados e alijados da igreja, e procurem com zelo esses irmãos, porque vocês colocaram a variedade de línguas no centro e jogaram os dons da palavra para escanteio. Procurem esses dons e coloquem novamente na função que eles têm que estar, na função principal da igreja. Culto, era isso que acontecia. Culto, começava aquela variedade de línguas e a palavra se perdia. Procurem com zelo os irmãos que têm esse dom e eles é que têm que falar no meio da igreja. E a variedade de línguas é o último, está lá embaixo. É a mão cortada na cadeira. Se tiver, bem, exerça cada um individualmente. Se não, o corpo não vai morrer por conta disso. Amém, irmãos? Que o Senhor assim nos dê capacidade. Se você ainda não tem algum dom, não tem assim, você tem, mas se ainda não descobriu esse dom, vamos orar para que o Senhor desenvolva ele na sua vida, você o encontre e você o exerça no corpo de Cristo. Senhor Deus, gratos te somos, porque o Senhor nos deu um corpo, no qual temos aqui irmãos que vão nos abençoar. Louvado seja Deus que nós não somos autossuficientes, mas o Senhor nos deu uma comunidade de fé amorosa, que olha para os lados, que cuida uns dos outros. Graças te damos, ó Deus, por isso. E oramos, ó Pai, para que aqueles irmãos que precisam ainda desenvolver os seus dons, até mesmo descobri-los, que o Senhor os capacite, que o Senhor ilumine as suas mentes, que o Senhor os disponha para o trabalho e ao serviço na tua casa. Ajuda-o, Senhor Deus, e abençoa o teu corpo, a tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, irmãos, hoje e sempre. Amém.